Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto que eu vou pregar nessa noite para alimentarmos nossos corações. Atos 20, versículo 24. O tema da nossa mensagem é pessoas que estiveram com Jesus. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém. Oremos. Pai, como filhos famintos, nos colocamos diante do Senhor nesta hora e clamamos: sustenta-nos, alimenta-nos, fortalece o teu povo, a tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoas que estiveram com Jesus. A nossa igreja, ela é uma igreja nova. Ela tem 1 ano de existência. Ela nasceu na casa de alguns irmãos. No início eram 5 pessoas, eu e minha família. Aí agregaram-se a nós mais 3 casais. E Deus está abençoando. A igreja nossa tem crescido, graças a Deus, está caminhando. Esse é o texto que nós nos identificamos como igreja nele. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Jesus, ele não é apenas o conteúdo do Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho. Nós cremos num Deus que se encarnou, viveu e vive conosco. E ele também é o nosso modelo de evangelismo, de missões. Jesus. Boa parte do ministério de Jesus foi para proclamar o Evangelho, dizer às pessoas que havia salvação para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, se alguém quer saber como fazer missões, deve ir ao encontro de Jesus. E nós vamos ver 3 personagens marcantes nos Evangelhos e que nos mostram como que nós podemos observar atributos, qualidades nas vidas de algumas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. A primeira personagem, a mulher samaritana. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, esse texto. Uma testemunha que foi transformada por Jesus e se compadeceu de outros. Diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29. Venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele Cristo? Essa mulher tinha acabado de conhecer Jesus. Essa mulher era uma pessoa cheia de problemas em Samaria. Ela já estava no seu 6º casamento. Ela era alguém com dificuldades e estava ali exercendo o trabalho que era próprio das mulheres, buscando água para abastecer sua casa e talvez mais não sei o quê. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Os samaritanos era fruto de uma mistura, de uma miscigenação de raças, de povo israelita com outras raças, com sírios, assírios e tantas outras pessoas da terra de Canaã. E eles, então, eram colocados à margem da sociedade pelo povo judeu. Era um povo marginalizado, havia muito preconceito. E na vida dessa mulher havia, além de preconceito, rejeição, culpa. Eu não sei vocês, mas eu, quando cometo erros, o peso que a gente tem pelos erros é grande às vezes, nos ferem, nos machuca. Ninguém gosta de olhar para trás e ficar analisando ou examinando os seus erros. Essa mulher tinha isso na vida dela. E ela, quando conhece Jesus, ela corre para a cidade. Talvez para um lugar onde ela tinha sido tantas vezes maltratada, tantas vezes rejeitada, tantas coisas que essa mulher já tinha ouvido daquelas outras pessoas. Você já ouviu coisas que te desagradaram na vida? Essa mulher, sem dúvida, já tinha ouvido, justamente do seu povo. E o que acontece? Ela vai correndo e fala: olha, gente, eu conheci um homem e ele falou
tudo que eu já fiz nessa vida. Eu penso que era o tipo de notícia ruim de dar, porque ela não era muito bem vista no lugar. E ela chega, eu penso que alguém poderia ter dito que vantagem, né? Que ele falou tudo que você já fez, você só fez coisa que não presta. Mas ela foi, ela anunciou Jesus e ela começa a evangelizar essa cidade com pouco que ela tinha, mas ela já tinha recebido o toque de Jesus. Jesus rompe barreiras e se revela a ela. Jesus ele rompe barreiras porque não era comum um judeu conversar com uma mulher sozinho, quanto mais se ela fosse samaritana. A mulher sem preparo evangelístico nenhum, não tinha formalidade nenhuma, não fez curso de teologia nenhum. Ela volta para Samaria e anuncia que o Salvador, o Cristo, provavelmente está ali. Gente, às vezes nós, como cristãos, colocamos tantos empecilhos para pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu não sei falar direito. Ah, pastor, eu vejo o senhor fala com facilidade, mas eu, na hora que eu vou falar, dá um negócio assim, eu não consigo falar quase nada. Outros dizem que precisam participar de um congresso para falar. Eu vou para o congresso, às vezes vai para um congresso, 2 congressos, 3 congressos, 10 congressos e nunca mudou. Essa mulher teve um encontro com Jesus, entra na cidade e fala: Olha, eu conheci o Cristo, venham ver. E eles vão. Aquela mulher que até então não tinha credibilidade, quando anuncia o Cristo, as pessoas vão por quê? Porque é ao nosso redor, gente. Desde aquele tempo as pessoas estão com sede, as pessoas estão sofrendo, as pessoas têm problemas dentro de casa, problemas com o filho, problemas com o marido, problemas financeiros, problemas. E o Cristo é aquele que tem poder de transformar todas as coisas. Os discípulos de Jesus foram para Samaria também. Imagina isso. Que grupinho bom. 12. Eles só voltaram com comida mesmo. A mulher, improvável evangelista, ela vai para a cidade. Sem credibilidade, ela saiu. Ela volta, anuncia o Cristo. As pessoas vieram. E o texto vai nos dizer que Jesus fica ali alguns dias e muitas vidas são salvas. Ela deixou a vasilha de carregar água, o cântaro, símbolo de uma necessidade física, e foi suprir a necessidade espiritual dos outros. Ela sofria, sim, mas eu creio que ela também viu o sofrimento dos outros. É impossível a gente viver em sociedade e não perceber a miséria do próximo. Basta olharmos ao lado. Quantas vezes nós colocamos obstáculos, gente, para anunciar Jesus? Falta tempo? Pastor, não tenho tempo? O senhor sabe que eu não tenho tempo. Eu trabalho, olha, pastor, quer ver? Eu acordo 5 da manhã, trabalho até as 4, daí tem o trânsito. Quando eu chego em casa, já não dá mais tempo de fazer nada, é dar uma ajeitada na casa. E eu concordo, eu sei que tem esse trabalho mesmo. As mulheres, os homens têm dificuldades. Mas veja, basta uma palavra sincera e verdadeira para começar. Quem teve um encontro com Jesus não tem como ficar calado, gente. Não é possível que nós tivemos o toque do Deus Criador em nossas vidas, algo foi mudado, transformado, nunca mais é igual, e a gente não vai contar isso para as pessoas? Não, não é você falar assim, olha, eu sou da igreja presbiteriana, o outro eu sou da igreja Assembleia, eu sou da igreja Batista, não é isso. É falar que você encontrou Jesus, o Salvador. Diz que tinha um legador com uma equipezinha pequena que foi fazer o seu trabalho e eles estavam acampados em uma noite fria. E estava bem frio, o tempo úmido. E aconteceu ali algo inesperado. Não levaram fósforos. E a hora que ajeitaram lá uma fogueirinha para se aquecerem, não tinham levado fósforo.
E um menino, um garoto que estava junto com eles, tinha levado tinha um palito só na caixa de fósforo. E alguém disse: Isso você não vai nem riscar. Pois com aquele palito eles conseguiram riscar, acenderam a fogueira, se aqueceram. Um palito. Sabe o que isso significa? Uma mulher em Samaria. Ela foi e disse: Eu conheci o Cristo, venham para vocês verem. Um palito. Irmãos, basta um de nós. Basta o desejo de anunciar o Cristo em qualquer cidade. A mulher samaritana foi como aquele palito, sozinha, improvável, mas foi transformada depois do encontro com Cristo. Ela incendiou uma cidade, gente, com o testemunho dela. Você e eu, nós podemos e devemos ser essa pequena chama na nossa família, entre os nossos amigos, onde quer que nós estejamos. Mas o segundo exemplo que eu quero trazer para nós aqui é o endemoniado gadareno. Está lá em Marcos, capítulo 5. Um improvável missionário também enviado para sua própria terra. Depois de conhecer Jesus, ele ouve assim, ó: volte para sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Um homem que ninguém queria por perto, ele era endemoniado, ele ficava entre os túmulos do cemitério, acorrentado, rangendo os dentes. Todos conheciam aquele homem como um homem desgraçado, como um homem irrecuperável, como alguém que não tinha mais jeito na vida. Às vezes a gente pensa que a gente não tem jeito na vida, e aquele homem era endemoniado vivendo entre restos mortais. Porque ninguém queria perto. O problema era grande. Quando nos tornamos problemas grandes, gente, nem a nossa família às vezes suporta a carga. E este homem era improvável. A cidade expulsou ele lá para o meio do cemitério. As pessoas às vezes se cansam da gente. Se cansam dos nossos problemas, se cansam das nossas angústias, se cansam e falam assim: ah, fulano só reclama. Mas é porque a gente tem que aprender a tentar conhecer histórias das pessoas. Toda pessoa tem uma história. E toda história semelhante são semelhantes, mas não são iguais, são diferentes. Então a gente tem que ter humildade de olhar para a dor do próximo e pensar: Senhor, essa pessoa deve ter uma história que eu não conheço. Após o encontro com Jesus, o mesmo homem agora que andava nu, acorrentado, desprezado, jogado para os cemitérios, ele agora está vestido, ele agora não grita, ele não agride, ele conversa. Imaginem o impacto disso naquela cidade. O homem só era conhecido como um louco que ficava no cemitério. Eu imagino os pais falando: olha, eu não quero você lá perto do cemitério, você sabe que lá tem um louco, né? Não era nem o homem do saco, era o homem do cemitério. Às vezes as pessoas falam assim: eu não quero você junto com fulano ou com cicrano, porque não é boa companhia. Mas enfim, ele agora está perfeito, com roupas, falando, conversando, e ele quer ficar com Jesus, é natural. Foi a única pessoa que um dia deu atenção para ele e o curou de todas as suas mazelas, de todas as suas dificuldades, de todos os seus problemas. Jesus, o Cristo. E ele fala: Senhor, eu quero ir com o Senhor, eu quero entrar nesse barquinho, atravessar esse rio aí, esse lago, e eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui mais, não. Aqui, a minha história aqui, ela é só tristeza. As minhas lembranças de Gadara são lembranças muito ruins. É muita dor, é muito sangue, eu não quero. E Jesus fala para ele: não, você vai ficar. Volte para casa e conte o que o Senhor fez na tua vida. Como ele agiu de misericórdia com você. Jesus não leva ele e dá uma missão. E ele obedece. E se torna um evangelista de uma só palavra, um só versículo. Jesus fala: vai para lá e anuncia na Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades ali próximo de Gadara.
Qual a mensagem? Ele só tinha essa, ó. O Senhor foi misericordioso comigo, mudou minha vida e pode mudar a sua também. E ele era a mensagem. Todo mundo sabia que ele era o louco do cemitério. Agora ele usa roupas normais, ele conversa normalmente, ele é tranquilo, ele tem equilíbrio, ele tem domínio próprio e ele fala: o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. É essa a mensagem do Gadareno. Essa também é a nossa mensagem, gente. Se você não pode olhar para as pessoas e falar: olha, minha vida era ruim, era diferente, e Jesus mudou a perspectiva da minha vida. Então você não tem o anúncio do Evangelho. Agora, se você tem essa mensagem, olha para mim, eu estou melhorando, olha para mim, eu estou sendo restaurado, eu estou sendo transformado, a minha vida está sendo transformada. Essa é a mensagem. Você pode dizer para as pessoas: Ele salva. Ele salva. O nosso campo missionário começa onde estamos. Como eu já disse aqui, e eu quero sempre que essa igreja aprenda, nós, cada um individualmente, podemos pregar para pessoas únicas na vida. Algumas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho pelo Gadareno, pelo ex-doido do cemitério. Outras pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho pela vida do Vitor, pela vida da Simone, pela minha, pela de vocês. Nós temos que aprender o que significa evangelho relacional, gente. Aprender a nos relacionarmos com as pessoas e falarmos: Jesus salva. O gadareno era um homem perdido e só, desprezado, sujo, marcado por aquela vida, mas Jesus o restaurou e usou exatamente a fragilidade dele para levá-lo à vida. Às vezes a gente fala que está preparado para evangelizar. Não! Começa do jeito que você está. Nós fomos chamados a pregar esse evangelho. Olhe para mim. Deus nos usa com o poder que vem dele. Não é nosso poder, é o poder que vem dele. Para as pessoas olharem para nós, conversarem conosco e terem uma oportunidade também de serem restauradas. Este homem se tornou um missionário de uma palavra só. Em último lugar, eu quero pensar aqui na vida de Levi, ou Mateus, o publicano, capítulo 5 de Mateus, um seguidor de Jesus que transformou o seu lar num campo missionário. Está escrito assim em Lucas 5:29. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma festa. Sabe que tipo de festa? Aquela festa que provavelmente a maioria dos crentes iam dizer: eu não vou nessa festa. Eu piso nessa festa. Eu não entro nessa festa. Essa festa não presta. Essa festa não é de Deus. Nós crentes falamos assim. Mas ele fala: Senhor, eu vou fazer uma festa na minha casa, um jantar, e eu quero que o Senhor vá. E lá só tinha gente perdida, gente. É igual aqui. Só tem gente perdida. Graças a Deus, eu creio que restauradas pelas graças de Deus, né? Levi, ou Mateus, era rejeitado pela religião, exatamente por ser um cobrador de impostos. O cobrador de imposto, ele era mal visto. Primeiro, cobrar algo que é imposto já é ruim hoje, você imagina naquele tempo, que era imposto pelo Império Romano. E os cobradores de impostos, eram mal vistos porque eles tinham a seu serviço os guardas, os soldados romanos. E eles, na maioria das vezes, não eram honestos. Eles cobravam mais do que era devido. Eles exerciam uma certa força e poder na sociedade de intransigência. Não era algo agradável, legal e nem lícito. E o judeu abominava os cobradores de impostos. E os romanos colocavam entre os judeus judeu para cobrar impostos, porque eles conheciam a cultura, conheciam as pessoas. Mateus era um desses aqui, que está agora cobrando impostos, que está agora talvez sendo alguém bem mal visto
na vida por causa da sua profissão. Mas ele agora conheceu Jesus. Ele não esconde sua fé, ele dá um jantar, abre sua casa, convida os amigos para uma festa com Jesus. Gente, a igreja primitiva nasceu nas casas. A nossa igreja nasceu nas casas. Esses irmãos aqui, o seu Hamilton com a dona Neuza, pais do Andrei, o Dário com a Sônia, por um ano, todo domingo, a gente chegava lá e eu via que o Dário às vezes queria ter dado uma cochiladinha a mais, né? Mas, pastor, chega às 5h30, 5:45, né, Dário? Toca ligar ar-condicionado para a igreja, arruma. A sala da casa deles virou igreja. Lá na casa do André, a mesma coisa. Põe cadeira na chuva, tira a cadeira da chuva porque choveu. Nas casas. É assim que as igrejas começavam. Mateus abre sua casa, e Mateus não era pobre. Mateus ele tinha uma condição financeira boa. E ali ele convida Jesus para comer com aquelas pessoas. Jesus não isola Mateus dos seus. Jesus não fala, ó, Mateus, agora a sua vida é diferente, meu filho. Esquece essas amizades. A partir de agora, você vai botar a sandália no pé, andar comigo para lá e a tua casa não é mais desse jeito. Não. Jesus fala: tá bom, Mateus, convida aí os seus amigos, cobradores de impostos, esse povo doido aí, traz eles para comer com a gente. Na minha vida e na tua vida, o Evangelho não quer que a gente afaste pessoas. É claro, nós não devemos nos misturar com pessoas no sentido de começarmos a fazer o que elas fazem. Nós somos o sal da terra. Nós devemos ser a luz do mundo, mas nós temos que estar inseridos na sociedade, gente. Com as pessoas que nós trabalhamos, no bairro que nós vivemos, com a nossa família, na melhor, o que for possível. Jesus não quer nos isolar. Agora ele quer entrar na nossa casa. A sua casa, ela é uma casa que pode ser aberta para Jesus? A sua casa pode ser aberta para que ali inicie uma célula de estudo bíblico da tua igreja? Você está disposto a pagar o preço uma vez da semana durante 2 horas? O lar é um lugar poderoso para a missão, gente. Outro dia eu estava falando lá na casa do Vitor, que nós temos uma célula lá, e eu dei o exemplo que eu já ouvi de um outro pastor acerca do carro usado. Quando a gente vai comprar um carro usado, a gente tem um pouco de receio de comprar o tal do carro usado, né? De quem que foi esse carro? Será que o motor desse carro tá bom? Será que a suspensão tá boa? Será que eu vou ser prejudicado nessa compra? Será que vai dar certo? Por isso que muitas e muitas lojas de carro, como tem aqui em Campo Grande, elas estão abarrotadas de carro. Agora, espera um pouco. De repente, o Andrei fala assim: eu vou vender o meu Corolla. Eu vou comprar um outro Corolla. Aí alguém chega para ele e fala: você vai vender o seu Corolla? Vou. Eu compro. Por quê? Por que a pessoa não coloca os mesmos empecilhos de uma loja de carro? Porque ela vai comprar porque ela conhece o Andrei. Ela compra na confiança de que o Andrei sempre cuidou daquele carro, o carro sempre andou bem, sempre foi bom, e agora ela compra sem fazer muitas perguntas. Assim é quando nós abrimos nossas casas para pregarmos o Evangelho, gente. As pessoas vão por causa do teu convite. As pessoas vão porque às vezes elas têm dificuldade com igreja, com instituição, mas não têm dificuldade conosco. A nossa igreja caminha nessa direção. A nossa igreja caminha na direção da igreja primitiva. Evangelizar é para todos aqueles que já tiveram encontro com Jesus. Quem aqui já teve encontro com Jesus, levanta a mão. Todos que já tiveram, levanta a mão. Graças a Deus. Até a Sofia lá. Glória a Deus. Nosso testemunho é uma ferramenta poderosa. E olha, não é que você precisa ter uma história daquelas que dá até medo quando você conta. Não. Basta você falar: eu tive um encontro com Jesus, a minha vida é pautada pelos princípios da palavra dele.
Eu me lembro de um professor no seminário que ele falava assim: irmãos, eu não tive uma história. Ele disse que quando era jovem ele ouvia testemunhos na igreja e ele falava: eu nasci dentro da igreja. Eu era crente e cresci sendo crente, nunca tive algo para contar assim que abalasse alguém, mas eu sempre tive testemunho de que a minha vida era uma vida transformada. É isso que a gente precisa ter. Se você teve um encontro com Jesus, a tua vida é um campo missionário. O evangelho é uma pessoa. Veja, diz que uma mulher no interior, ela começou nessa pandemia aí a assar pães para vender. E vocês sabem que ela não precisou fazer propaganda? Por quê? As pessoas começaram a bater lá para comprar pães. Por que será? Cheiro, irmãos, dos pães assados, quentinhos. Vizinhos, um começou a comprar, outro começou a comprar e falaram: olha ali, a mulher vende pão. Eu senti o cheiro e começou a vender muitos pães. Assim é a notícia do Evangelho. As pessoas têm fome e onde elas souberem que tem pão, elas vão procurar. E nós temos o pão da vida para oferecer para as pessoas. O nosso texto diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Isaías capítulo 6 diz assim, e eu encerro com esse versículo: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu contei a história aqui de 3 pessoas que tiveram contato, caminharam com Jesus. Eu tenho certeza que eu contei isso para mais muitas pessoas que também já tiveram esse encontro com Jesus. Que nossa vida seja uma vida produtiva para Jesus. Eu não sei quantos anos de vida tem cada um aqui, né, Fábio? Eu acho que mais uns 60, pelo menos cada um de nós. Fábio. Mas que sejam anos colocados à disposição de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Nós não precisamos esperar ninguém vir de fora para nos ensinar a evangelizar. Nós não precisamos ir a um congresso para aprender a evangelizar. Nós precisamos dispor nossas vidas só, do jeito que elas estão, se já tivemos um encontro com Jesus. Vamos orar. Pai, do mesmo jeito daquela mulher samaritana, um dia nós encontramos o Senhor. Da mesma maneira que o Senhor cuidou daquele gadareno, o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, a vida de Mateus foi completamente transformada. A nossa também. Usa-nos para espalhar o Evangelho onde nós estamos, onde nossas vidas alcançam. Abençoa-nos a partir aqui da cidade de Campo Grande, da igreja que nós estamos fazendo parte, para que muitas outras pessoas conheçam o pão da vida, o pão que veio do céu para salvar. Derrama a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre todos aqueles que ouviram esta palavra ou estão nos assistindo em lugares que a gente nem imagina. Que a tua presença, que o agir do teu Santo Espírito possa trazer transformação para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.